Olá, eu sou o professor Edgar Chipana. Nesta videoaula falaremos sobre derivabilidade, diferenciabilidade e continuidade. Bom, vamos iniciar primeiro com a definição da diferenciabilidade. Para isso, consideremos f uma função de D em R e x0 um elemento domínio. Diremos que f é diferenciável no ponto x0 se existir uma função R, que vamos chamar de função R, uma função R de R em R, e um número real, L, que vamos descobrir posteriormente que é a nossa derivada no ponto x0, tais que eu posso escrever f de x0 mais h como sendo f de x0 mais L vezes h mais R de h, onde esse R de h sobre h, em limite, quando h vai para zero, ele vai tender para zero. Observe, se passarmos esse f de x0 para o primeiro membro, é muito mais fácil de observar a partir dessa estrutura o que é o conceito de diferenciabilidade, né? A diferenciabilidade indica a propriedade da função de poder calcular a diferença, o acréscimo na imagem a partir de um valor x0 fixo acrescentado de um h, que com o acréscimo de um h no valor x0, qual seria o acréscimo na imagem? Então, esse acréscimo na imagem, ela pode ser escrita como um L vezes h mais uma função R, chamado R de h, cuja condição é que o R de h sobre h tende para zero, quando h vai para zero. Este limite nos diz que R de h vai muito mais rápido para zero do que o próprio h, por isso que essa razão vai para zero. Bem, então aqui fica mais fácil de entender o porquê essa ideia de diferenciabilidade, né? Calcula uma diferença na imagem através da definição, né, com um número L, que é a nossa derivada, vezes h, mais uma função R de h. Aqui, as observações que podemos tratar sobre essa definição, em uma questão mais específica, em um sentido mais amplo, é o seguinte: para uma função a uma única variável, o conceito, a definição de derivabilidade e diferenciabilidade se confunde, são conceitos análogos. No entanto, quando falamos com funções com mais de uma variável, uma função de R2 em R, uma função de R3 em R e assim por diante, esses conceitos não são mais os mesmos. O conceito de diferenciabilidade é um conceito mais forte, porque ele exige que a derivada exista. Vamos ver a justificativa disso. Então, consideremos essa definição de f de x0 mais h menos f de x0 como sendo L vezes h mais R de h. Vamos, a partir disso, identificar que o valor de L é a nossa derivada. Então, dividindo tudo por h, vamos ter f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, no primeiro membro. No segundo membro vai ficar L vezes h sobre h, o h simplifica, vai dar L, e vai ficar R de h sobre h no segundo membro. Passando o limite com h tendendo para zero, já podemos identificar que o limite deste quociente representa a nossa derivada. Então, nosso primeiro membro é a derivada em x0. E no segundo membro, o valor de L independe de h, então já é um resultado, né, do limite, mais R de h sobre h. Só que, por condição, isso vale zero. Então, neste segundo membro, esse limite vai valer L. E no primeiro membro é a derivada em x0. Portanto, esse valor de L não é nada mais do que a derivada em x0. Então já fica claro, né? A diferenciabilidade, ele pede que exista o valor de L, que é a nossa derivada. Então se exige a derivada como condição, ok? Então é um conceito mais forte. Por outro lado, se existe a derivada, eu posso construir uma função R. De que forma? Eu posso escrever R de h como sendo f de x0 mais h menos f de x0 menos f' de x0 vezes h. Escrito desta forma, agora eu preciso verificar se R de h sobre h vai para zero quando h vai para zero. Então, para isso, eu divido, né, tudo por h e depois passo h tender para zero. Ao dividir por h, vai ficar R de h sobre h, e no segundo membro vai dar aquele x0, f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, que ao passarmos o limite, esse quociente vai virar derivada, menos o outro membro, quando eu dividi por h, o h foi simplificado, só ficou f' de x0. Então,
esse limite, passando o limite, vai ser o limite desse quociente, que vai ser a nossa derivada em x0 menos a derivada em x0, e isso vai dar zero. Quer dizer, em outras palavras, se eu tenho a existência da derivada f' em x0, eu posso escrever uma função r de h desta forma, que satisfaz a condição do limite de r de h sobre h ir para zero. Então, em outras palavras, satisfaz a condição, a definição de uma função ser diferenciável. Então, a partir da existência da derivada, eu posso constatar que a função é diferenciável. Mas isso é possível porque a minha função é uma função de R em R. Quando trabalhamos funções de R em R, isso é fácil de fazer. Esses conceitos se confundem, porque basta existir a derivada para conseguir construir uma função R de H e, com isso, satisfazer a condição de ser diferenciável. No entanto, se a função não é mais uma função de R em R, por exemplo, uma função de R2 em R2, não é possível, né, de fazer essa manipulação algébrica, porque dividir R de H pode ser um vetor sobre H, que também é outro vetor, já não posso dividir dois vetores. Então, muito menos passar um limite com uma divisão de vetores, já não posso chegar nesse resultado, que R de H sobre H tem que tender para zero. Isso só foi possível porque a minha função era uma função real, de R em R. Então, é possível fazer essa manipulação, ok? Então, em conclusão, uma função sendo diferenciável, ela já tem, né, na sua construção, a existência da sua derivada. Se uma função é derivável, não necessariamente ela é diferenciável. Se ela é diferenciável, automaticamente ela é derivável, porque exige na sua condição, né, de definição a existência derivada. Mas quando tratamos para funções a uma variável, derivabilidade e a diferenciabilidade são conceitos que se confundem, porque a partir da derivabilidade eu posso construir a diferenciabilidade. Então, em cálculo 1, falar que uma função é derivável é o mesmo que falar que ela é diferenciável. Isso já não pode ser falado assim quando trabalhamos com mais de uma variável. Em cálculo 2, é uma disciplina que pode vir posteriormente. Ok? Espero ter ficado esclarecido. Vamos continuar com a videoaula. Vamos falar agora sobre aproximação linear e continuidade a partir da diferenciabilidade. Então, para isso, consideremos uma função, né, f diferenciável em x0. Então, podemos escrever f de x0 mais h como sendo f de x0 mais f de x0 vezes h mais r de h. A partir daí, é possível deduzir uma aproximação para o valor de f de x0 mais h. Então, ela pode ser escrita aproximadamente como sendo f de x0 mais f' em x0 apenas, né? Onde r de h vai para zero, né? Com essa aproximação. Ela vai mais rápido para zero do que o próprio h. Né? Essa conclusão podemos retirar da condição do limite de r de h sobre h tender para zero quando h vai para zero. Daqui a pouco vamos fazer alguns exercícios usando justamente essa aproximação linear. Passemos agora para o teorema, que associa a diferenciabilidade à continuidade. Então, seja f uma função de R em R, com domínio D, e x0 um elemento do domínio. Se f é diferenciável nesse x0, então f é contínua nesse x0. Vamos demonstrar rapidamente isto. Então, da diferenciabilidade, segue que f de x0 mais h pode ser escrito como f de x0 mais f de x0 vezes h mais r de h. Agora, passando o limite com h tendendo para zero no primeiro e no segundo membro, vamos obter a seguinte expressão, né? No segundo membro, vamos ter f de x0, limite, né, com h tendendo para zero, de f de x0 mais f de x0h mais um r de h, com h tendendo para zero. Só que eu quero utilizar justamente a minha condição, que r de h sobre h vai para zero quando h vai para zero. Então, para que isso aconteça, eu vou fazer uso de um artifício matemático, que é multiplicar por h e dividir por h. Esse artifício algébrico me ajuda, então, a chegar nesse resultado, né? Porque aqui eu vou ter r de h sobre h vezes h, só que r de h sobre h, isso vai tender para zero, por condição. Portanto, esse limite, quando h vai para zero, né, o h vai para zero, vai desaparecer esta expressão, e este outro limite de r de h sobre h também vai para zero. Só vai sobrar, então,
f de x0, que independe de h. Já. Então, por isso, vamos chegar ao limite de f de x0 mais h, quando h tende para 0, ser igual a f de x0. Para visualizar melhor a continuidade, vamos fazer uma mudança variável. Vamos chamar de x de x0 mais h. Então, ao fazer essa mudança variável, vamos ter limite de f de x. Agora, h tendendo para 0 significa que h tendendo para 0 significa que o x tende para x0. Então, fazendo essa mudança, aí fica mais fácil de enxergar que esta é a condição da continuidade de uma função num ponto x0. Por isso, f é contínua em x0. Agora, a recíproca desse teorema não é verdadeira, né? Que se a função é contínua nesse ponto, nem sempre a função vai ser derivável ou diferenciável nesse ponto. Vamos ver isso geometricamente. Por exemplo, aqui temos o gráfico de uma função f de x e um ponto aqui, x0 e y0, onde não existe a derivada. No entanto, a função é contínua. Então, a função pode ser contínua num determinado ponto e nesse ponto não existir a derivada. Ok? Então, vamos concluir da seguinte forma. Se a função é derivável, se possui a derivada, se ela é diferenciável, então a função é contínua. Mas, se a função é contínua, nem sempre vai ser derivável, nem sempre vai existir uma derivada. O exemplo clássico é colocar uma função que tenha justamente, né, esse ponto aqui onde não existe a derivada, que é uma função que é contínua, mas não é derivada. Ok? Então, agora sim, vamos para os exercícios. Vamos então para o nosso primeiro exercício. Então, usando a aproximação linear, calcule a raiz de 4,012. Aqui primeiro temos que identificar qual seria a função, qual seria o valor de x0 e qual seria o acréscimo, aquele h. É óbvio, é fácil de ver que se trata nada mais do que da raiz quadrada de x. Então, a minha função é f de x é raiz de x. O valor x0 é a raiz quadrada exata, que é em 4. Então, x0 vale 4. E o h, que é a variação, o nosso acréscimo, é de 0,1. Bom, agora vamos usar a nossa aproximação linear. Sabemos que f de x0 mais h é aproximadamente igual a f de x0 mais f' de x0 vezes h. Para o nosso caso, estamos querendo calcular f de 4 mais 0,012, que é aproximadamente igual a f de 4, sendo que f é a raiz. Então, é aproximadamente igual a raiz quadrada de 4, que vale 2, mais a derivada da raiz quadrada em 4, né, vezes 0,012. Vamos chamar disso de 1. E vamos lá, vamos tentar calcular primeiro quem é a derivada da raiz de x. Para isso, colocamos x elevado ao meio, que é o mais fácil, né? Para poder aplicar a nossa propriedade, o meio passa para frente e diminui o expoente. Então, vai ficar o meio, x elevado a menos meio, que representa a raiz no denominador. Então, a derivada é 1 sobre 2 raiz de x. Agora, substituindo isso aqui, né, porque vai ficar a f' em 4, que vai ser a raiz de 4, que vai valer 2, vai ser 1 sobre 2 vezes 2, dá 4, 1 quarto. Vamos substituir isso. Então, quem vai ser o nosso f de 4 mais 0,012? É a nossa raiz quadrada de 4,012, que é aproximadamente igual a raiz de 4 mais a derivada em 4. A derivada é 1 sobre 2 raiz de x, calculada em 4, então vai ser 1 sobre 2 raiz de 4, vezes o h, que é a variação 0,012. Aqui é fácil de enxergar que a raiz de 4 vai dar 2, aqui vai dar 4, então é 0,012 dividido por 4 vai dar 0,03. A raiz de 4 vale 2, então vai ficar 2 mais 0,03, chegando assim na seguinte aproximação. A raiz quadrada de 4,012 é aproximadamente igual a 2,003. Vamos observar que o valor correto é essa expressão que está aqui. E com isso, cometemos um erro, mas esse erro está na 1, 2, 3, 4, 5, 6, na sexta casa decimal. Essa é uma boa aproximação para essa raiz quadrada.
usando conceitos de derivada, através da nossa aproximação linear. Vamos para o próximo. Exercício 2. Usando a aproximação linear, calcule o seno em 31 graus. Procedendo da mesma forma como no primeiro exercício, vamos identificar a função. A função vai ser seno de x. E o ângulo que conhecemos é 30 graus. Então, o valor de x0 vai ser em 30. E a variação, o h, vai ser 1 grau. Então, seria essa a definição, né, para o nosso problema. A função seno de x, o x0 é 30 graus e o h é 1 grau. O problema é que não podemos trabalhar com h em graus, né? Temos que mudar isso para radianos. 1 grau é equivalente a π dividido por 180 radianos. Faça simplesmente a regra de 3, né? Esse resultado é direto, né? Bom, e aí, h então vai ser igual a π sobre 180 e precisamos calcular agora a derivada da função seno, que é o nosso cosseno. Com isso, usando a aproximação linear, nos disse que f de x0 mais h é aproximadamente igual a f de x0 mais f' x0 vezes a variação h. Aqui, então, vai ser f aplicado em 30 mais 1 graus e aproximadamente igual ao f de 30, que é o seno de 30, que conhecemos que dá meio. E aqui a derivada da função seno, que vai dar cosseno, calculado em 30, vezes h, que é dado em radianos, né? π sobre 180. Okay? Tem que ser dado em radianos, pessoal. Não podemos multiplicar graus, né, com números, né? Isso aí tem que se transformar em radianos para permanecer as mesmas unidades, né? Então, aqui estamos colocando, substituindo. Aqui o valor aproximado para seno de 31 graus vai ser 1 meio mais, aqui da raiz de 3 sobre 2, e aqui o valor de π dividido por 180 graus. Aqui podemos usar uma aproximação de π, 3,1415,9, dividido por 180 vezes a raiz de 3. Fazendo essas contas, vamos chegar nesse valor, e comparado com o valor, bom, esse é o valor aproximado, mas comparado com o valor exato que temos, né, que pode ser calculado numa máquina, né, qualquer calculadora, e aí temos um erro na casa 1, 2, 3, 4, na quinta casa decimal, né? É uma boa aproximação para o valor do seno de 31 graus, usando, claro, aproximações lineares. Vamos agora para o último exercício desta videoaula. Exercício 3. Determine os valores de a e b para que esta função definida por duas sentenças, ax², se o x é menor ou igual a 1, e bx ao cubo mais x, se x é maior do que 1. Bem, partimos do conceito da diferenciabilidade. Se uma função é diferenciável em um determinado ponto, no caso, no ponto 1, então ela vai ser contínua nesse mesmo ponto. Aqui, como dado principal é que a função é diferenciável. Não fala em que ponto, óbvio que em todo o seu domínio. Então, como 1 é parte do seu domínio, vai ser diferenciável em 1. Se a função é diferenciável em 1, ela é contínua. E qual é a condição de uma função ser contínua? É que o limite da função, tanto pela direita como pela esquerda, tem que ser iguais e tem que ser igual ao valor da imagem da função. E neste caso, né, vamos ter que o limite da função com x tendendo para 1 pela esquerda, onde vamos usar a primeira função, ax², vai ter que dar o mesmo resultado do valor do limite da função com x tendendo para 1 pela direita, onde vamos substituir a segunda função. E esse resultado tem que ser igual à imagem da função em 1, né, que já está contemplado na primeira sentença. Bom, aqui usando esse critério, né, da igualdade dos limites laterais, eu só vou substituir o limite da função f de x, quando x tende para 1 pela esquerda, que vai ser ax². Este limite tem que ser igual ao limite com a outra função quando x tende para 1 pela direita, que é a outra função. Substituindo 1, aqui vai ser a1², né, e o outro vai ser b1³ mais 1. Então, vamos ficar com essa expressão. Aqui 1² é 1, então vai ficar a
mais é igual a b mais 1. Aqui temos uma equação já envolvendo as duas variáveis, o a e b, que precisamos calcular. Okay? E vamos continuar. Né? Por outro lado, da diferenciabilidade, associado à derivabilidade, significa que se a função é diferenciável, então ela é derivável. Se ele é derivável, os limites que definem a derivada, tanto pela direita e pela esquerda, têm que ser iguais. Agora, é o mesmo que falar que a derivada pela direita tem que ser igual à derivada pela esquerda. Okay? Então, esse mesmo conceito se replica por quê? Porque a definição da derivada é através do limite. Então, se derivarmos à direita a função, a primeira sentença, e derivarmos a segunda função das sentenças aplicadas em um, o resultado tem que levar ao mesmo valor. Tá? Então, vamos calcular, sem usar limites, a derivada de forma direta. Então, a derivada desta função também teria duas sentenças, que seria a primeira, que a derivada vai ser 2ax, né? Derivando x², 2 passa para frente, vai ficar 2ax. Isso vai acontecer se o x for menor ou igual a 1. E a outra derivada vai ser 3bx² mais 1, se o x for maior do que 1. Agora, aqui é só substituir a derivada pela direita e pela esquerda tem que ser valores iguais, né? Porque isso implica que os limites laterais que definem as suas derivadas têm que ser iguais. Né? Então, substituindo 1, vamos só igualar 2ax, onde x vale 1, 2a vezes 1 tem que ser igual a 3b, 1² mais 1, como temos aqui. Agora daqui, obviamente, passando para outro membro, vamos ter 2a menos 3b igual a 1. Essa seria a minha segunda equação envolvendo os valores de a e b. Aí só vamos montar um sistema, né? Pego a primeira e a segunda equação, ok, multiplico por 3 a primeira equação, por menos 3, né? Para poder simplificar o valor de b. Multiplicando por menos 3 vai dar menos 3a, mais 3b, menos 3. Dividido por 2a menos 3b, aí eu simplifico. O 3b vai ficar, então, menos a igual a menos 2. Com isso, eu encontro que o a vale 2. Aí eu uso qualquer uma dessas equações na hora de substituir. Vou usar a primeira, né? Aqui vai ser 2, menos b igual a 1. Então, b vai ser igual a. Sendo assim, chegamos aos valores que estão sendo solicitados nessa questão. É um exercício bem simples, bem tranquilo, mas envolve aqueles conceitos de diferenciabilidade e continuidade. Bom, chegamos assim, então, ao final da nossa aula. Até uma próxima, hein?